84. Efésios 6. A força do seu poder. Revestir-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, somente até aqui. Amém. Santo é o poder. É uma palavra conhecida, irmãos, para nós. É algo não muito diferente, porque o apóstolo Paulo foi bem categórico em dizer para nós que isso tudo nós ia precisar, principalmente no final do tempo. E ele já começa falando, irmão, no capítulo 1 de Efésios, que antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já tratavam da nossa redenção. Portanto, a irmã e o irmão que está aqui, às vezes achando um pouquinho provadinho, mas fica você sabendo que antes do Senhor criar a terra, criar o universo, você já estava no plano de salvação de Deus. O primeiro de Efésios já começa falando assim. E aí ele vai chegando um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, ele começa a falar que nós, irmãos, estávamos mortos, desraigados, depravados e condenados. E ele nos uniu a Cristo, fez de nós, irmãos, um povo santo, e nos remiu pela sua graça.
E já no capítulo 3 ele vai falando que havia dois povos, judeus e gentios, que não se conversavam. E ele fez deles dois povos, esses dois povos, um só povo, uma só família. Irmãos, e hoje nós estamos aqui. E ele vai indo mais para frente. No capítulo 4 ele começa a falar que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Capítulo 5, irmão, ele começa a falar que nós temos que revestir de toda a armadura. E ele entra no capítulo 6 explicando para nós com quem não é a nossa luta. Ele fala para nós, irmão, porque nós temos que conhecer o nosso adversário, nos explicando para nós que nós não devemos admoestar o nosso adversário, nós temos que saber com quem nós estamos guerreando. Não tem como você guerrear se você não conhecer o seu adversário. Então nós estamos no campo de batalha. Porque, irmão, esse ser da parte das trevas, ele existe. É um ser maligno, perigoso, e, irmãos, ele não tem misericórdia. E outra parte, o apóstolo Paulo começa a falar para nós, irmão, que a nossa guerra, a nossa luta contra esse adversário, nós temos que estar com nossos lombos preparados, atravessando tempos difíceis. Portanto, quando ele começa a explicar para nós, irmão, que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, é para nós ficar de antena ligada. A sua guerra não é contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra o seu patrão. A nossa luta é contra o nosso adversário. E ele começa nos exortando, irmão, explicando para nós que nós devemos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Ele começa falando assim: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Não é apenas algumas armaduras. Nós temos que estar sempre preparados, porque a guerra vem, a luta está aí, e o seu adversário, irmão, a palavra fala para nós que ele não é onipresente, mas eles são muitos. Eles são vários, irmãos. A mesma hora que ele está aqui, já está em outro lugar, já chamando. Muitas das vezes eles mexem com a irmã, já dá a volta, já mexe com o irmão, colocando dúvida naquilo que você vem sempre buscando, achando que Deus não está na sua vida, porque ele veio, irmão, para arrancar a palavra. Enquanto o Senhor vem para lançar a palavra pela terra, ele vem para arrancar, igual ele fez com Eva. Foi isso mesmo que Deus falou, colocando dúvida na palavra. E nós temos que sair, irmão, dessa noite revestido do poder do alto. Porque se você acha que a sua luta é contra o seu adversário, irmão, e ele guerreia com você, tomando posse da sua alma, ele chega de mansinho e você não sabe para onde ele chega, se você não, a partir dessa palavra, se você não se revestir. Ele começa com um pensamento. Ele entra no seu pensamento, ele começa a ver você, ele acha que você, porque, irmão, depois de Deus, quem nos conhece mais é o nosso adversário. Ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, mas hoje o Senhor está mandando essa palavra, irmão, para dizer para você e para mim, porque nós vamos sair daqui revestidos pelo poder do alto. Ainda que você venha buscar uma parte material, o Senhor te fala: eu preciso te revestir primeiro. Primeiro eu invisto em você, depois eu vou enviar você. Primeiro eu